Olá, seja muito bem-vindo ao Media Lab. A internet acabou com o monopólio das empresas de mídia tradicionais. Hoje, com o celular na mão e uma boa dose de talento, dedicação e preparação, é possível para qualquer pessoa produzir conteúdo e conquistar audiências relevantes. Mas a sua empresa está pronta para trabalhar com os influenciadores digitais? Para conversar sobre esse tema, nossa convidada de hoje é Bia Granja, cofundadora do YouPix e uma das brasileiras que mais entendem e conhecem do mercado de cultura digital. Bia, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença. Obrigada, é um prazer Cláudia. contar com a sua Prazer participação. estar aqui. Bia, eu queria que você contasse primeiro para os nossos assinantes o que é o YouPix. É um evento? É uma plataforma de conteúdo? É tudo isso junto? É tudo isso junto. O YouPix começou há 11 anos e a gente já começou documentando e olhando, discutindo esse fenômeno da cultura digital, da cultura de internet, das pessoas que usavam a internet para criar conteúdo, que começou como um hobby e hoje, 11 anos depois, virou esse fenômeno todo dos influenciadores digitais e pessoas jovens, enfim, que estão revolucionando a comunicação. E começou como uma revista, né? Começou impressa, como uma revista impressa para falar coisa antiga, sobre... assim, papel. Não, e era muito maluco, porque a gente tinha uma revista impressa para falar das coisas legais da internet, né? Então, começou daí. E esse movimento foi crescendo, as pessoas colecionavam a revista e marcavam eventos para trocar, tipo, figurinha da Copa, e aí a gente começou a ver que tinha uma comunidade grande crescendo em torno desse assunto e da gente até, e aí começou a fazer o evento, que foi em 2009, o Pix Festival, que virou assim um grande marco, né, da cultura de internet, da cultura digital. A gente fez 17 edições do UPix Festival. A última edição teve 20 mil pessoas, já era uma coisa bem grande, foi em 2014. E aí a gente mudou um pouco o foco da empresa para falar mais de mercado, de negócios, lançou um novo evento e toda uma série de serviços e produtos que ajudam as empresas a terem conhecimento e se instrumentalizarem para fazer decisões melhores de negócios, né, e marketing, comunicação digital. E também a gente tem toda uma rede de apoio para os creators, né, para os criadores de conteúdo, com programas de aceleração, mentorias, etc. Então a gente faz assim, a gente é um hub, nas duas pontas, assim. a gente é um hub de conhecimento e conexão para essa indústria de conteúdo digital. E de uma indústria nova, né? Que ninguém sabe direito como funciona, para onde vai, né? Acho que ainda... Quando a gente entende, já muda tudo. Já mudou muito né? rápido, né? A gente tem uma vantagem que como a gente está atuando há muito tempo, a gente consegue perceber, né? A gente evoluiu junto e percebe. Então, esse expertise que a gente aplica muito nas consultorias que a gente faz, que é uma maneira que a gente tem de ajudar as empresas com uma demanda específica delas, né? O que você precisa, eu vou te ajudar e a gente Legal. faz. E falando especificamente aí dos criadores de conteúdo para a internet, hoje existe uma vertente muito grande aí das empresas querendo se associar aos youtubers, instagramers, entre outros, né? Eu sei que vocês fizeram recentemente uma pesquisa para mapear um pouco esse mercado, né? Se eu não me engano, é uma pesquisa do final do ano passado. Foi. Se você puder compartilhar com a gente um pouco dos principais insights, os principais resultados, porque eu acho que é um mercado que ainda falta muita informação, né? Falta. Essa pesquisa a gente fez com 2 parceiros, um foi a GFK e o outro foi a Airstrip, que é uma empresa que mapeia esse universo. E a gente queria entender nesse primeiro momento como estava configurada essa indústria, né? Quem são as pessoas que estão atuando, porque a gente conhece o influenciador, a agência, tem a marca e tal, mas tem uma série de outras pessoas, como agentes, ferramentas tecnológicas, etc., que estão atuando aí. E a gente queria entender o que cada um está fazendo, as vantagens e as desvantagens de cada modelo e também as zonas cinzentas, né? Porque como é um mercado muito novo, tem muita gente fazendo coisas parecidas, né? Porque não está muito estabelecido. Então a gente queria mapear esse ecossistema e também entender o tamanho dos influenciadores, né? Quer dizer, quantos são, de quem a gente está falando. A gente costuma conhecer só as grandes celebridades, né? Sim. Kéfera, o Whindersson, Felipe Neto, etc. Tem um top 10, né? Um time de elite. Então, o timão lá, o topinho da pirâmide. Só que essa pirâmide ela é bem mais extensa e só nessa pesquisa a gente mapeou mais de 230 mil influenciadores. 230 mil? Isso só no Brasil? Só no Brasil. Então a gente começa a entender a profundidade, a diversidade que a gente tem, né, para trabalhar. Então é muita gente. Desses 230 mil, a gente tem ali 2% que gera 54% das interações nas redes sociais. Quer dizer, ainda é um topo da pirâmide que está produzindo, né, as maiores interações, porque eu acho que é natural, porque eles têm um alcance maior. Mas não podemos confundir alcance com a relevância, o engajamento então, profundo. de certa forma, a gente falou um pouquinho no começo do programa sobre a quebra do monopólio das empresas de mídia tradicionais, mas
de uma forma ou de outra, existe um certo monopólio também entre os influenciadores. Tem uma concentração muito grande, né, de audiência. Existe uma concentração de audiência. O Brasil inteiro não está incluso digitalmente ainda, né? Quer dizer, metade do Brasil ainda não está na internet. E a gente tem aquela coisa, o efeito massa, né? A gente vê todo mundo ali e a gente vai ali, né? Você tem efeito manada, né? Tem 2 bares. A gente vai sempre no bar mais lotado e o outro incrivelmente. Pode até ser melhor o outro, mas todo mundo vai tá todo mundo cheio. ali, então eu vou lá. Então muita gente que entra, né, na internet acaba indo para esses maiores. Só que quando a gente fala de influência, quer dizer, tem muita gente criando conteúdo com muita coisa, mas quando a gente fala de influência, não necessariamente essa questão da sua base de fãs, base de seguidores é o que define esse seu poder de gerar alguma ação, né? Eu acho que o influenciador é isso, né? Alguém que pode mudar a sua opinião ou te incentivar a fazer alguma coisa, seja ela qual for. Independentemente do número de assinantes, de curtidores. E até uma pergunta interessante, como é que a gente pode definir um influenciador digital? Tem uma régua, assim, existe um parâmetro, uma métrica para saber fulano é um influenciador, ciclano não, pode vir a ser em algum momento? Como é que a gente faz essa análise e como é que o nosso assinante pode fazer esse exercício, né? Ou seja, no momento de fazer um plano de marketing, de saber onde colocar o seu investimento, como é que ele define? Como ele acha o cara. Primeiro, assim, né? o que é um influenciador, né? Existem características que permeiam essa pessoa que a gente possa identificar de um primeiro momento? Olha, a gente tem 7 tipos de influenciadores que a gente trabalha nas nossas consultorias dentro da nossa metodologia. Então, não é uma resposta tão simples, tipo, esse cara é um influenciador, esse cara não é. É uma pessoa que influencia, na etimologia ali básica, é um cara que consegue promover alguma ação que a gente quer, seja uma ação mental, de conhecimento de uma marca, seja uma conversão direta. Eu quero que ele entre no meu site, compre, gere um lead, né? Quer dizer, sempre existiram influenciadores no mundo, o que a gente tem agora é uma escala muito grande, porque o digital trouxe isso. Ao passo que, ao mesmo tempo que o digital também trouxe um mundo conversacional, quer dizer, as pessoas conversam. Antes tinham coisas que, assim, as empresas de mídia falavam, a gente anotava, a gente não tinha como contestar. As marcas lançavam Você não produto. tinha como dar uma réplica, né? Ou seja... a gente mandava lá uma cartinha e eles selecionavam também o que ia acontecer. As marcas também não conversavam com os consumidores. Em geral, para reclamar, né? Sempre, né? Então, ou seja, a pessoa tinha que estar muito brava ali com aquela... Mas era tudo muito unilateral, né? Então, como a internet mudou isso, o digital mudou isso, a gente começou a ter um entendimento diferente sobre quem nos influencia, o que é importante pra gente. Então a gente não confia nas marcas, a gente não confia na mídia, a gente confia em pessoas próximas, pessoas como nós. Então qualquer pessoa pode influenciar qualquer pessoa. O que a gente tenta fazer como diferenciação no YouPix é entender um pouco também quem é aquela pessoa que está criando um conteúdo intencionalmente com esse fim. Quer dizer, ele é um criador de conteúdo digital. E porque ele faz isso tão bem, porque ele cria um conteúdo que se conecta com uma audiência de um jeito tão simbiótico, muitas vezes, ele passa a influenciar essa audiência com muito poder e muito intensamente. Então, sim, qualquer um pode influenciar? Pode, só que pra gente interessa um recorte de uma pessoa que está ali intencionalmente criando coisas para nutrir essa comunidade e mantê-la, né, de coisas. Então, tem muita gente que entra no Instagram, compra um monte de seguidor. Sim. E aí coloca lá, influenciador digital, contato comercial. Tipo, não, o cara não é. Prepara ali um Media Kit, já começa a disparar para as empresas, para as agências. E por que a gente compra, às vezes, essa questão, né? Por que um cara que compra um monte de seguidor e manda o Media Kit, a gente acha que ele é importante? Porque a gente está muito preso a essa lógica do número, né? Porque nas estratégias de marketing, quando a gente ia comprar mídia, era sempre baseado no número. A Globo tem uma audiência gigantesca, a tiragem dessa revista é gigante, a audiência desse rádio é incrível. E a gente fazia nossos xizinhos de cobertura e frequência e era assim que a coisa acontecia, né? Só que nesse universo isso não se aplica, porque o número não conta toda a história. E o cara não é só um espaço de mídia, né? Então, quer dizer, antes, eu sei que você tem 10 mil pessoas, você vai me ajudar a chegar nessas pessoas, então eu quero comprar um espaço aí, eu vou colocar minha mensagem aí. Só que se você fizer isso com um influenciador digital, é muito provável que dê tudo errado, porque vai ficar falso, é uma coisa interruptiva, a gente não quer mais isso. O consumidor, agora, ele fala as coisas que ele quer, a construção da marca, inclusive, né, das empresas, é muito coletiva. Não adianta você fazer um comercial incrível e aquilo não tem nenhum estofo, nenhuma verdade, você vai ser desmascarado em 2 minutos nas redes sociais. Se não tiver uma ressonância, né? Não tiver uma conversa com o teu consumidor. Né? E se não for verdadeiro, a gente vê muito agora essas marcas que estão surfando a onda do feminismo,
das questões de raça e todo mundo está defendendo e tal, aí você vai ver dentro da empresa não tem diversidade, é um monte de gente preconceituosa. Então, assim, isso não se só da porta para fora, né? Exatamente. Então, acho que tem muitas empresas, por que cresceu tanto esse mercado de influenciadores? Porque o Brasil entrou num momento de muita crise, isso é um fato. Muitas das empresas entenderam que o digital poderia trazer para elas um nível de assertividade na comunicação muito maior do que, de repente, uma coisa Globo, né? Aquele tiro de canhão que é caro, pode funcionar, mas é caro e é um tiro de canhão. E é para poucos, né? E para poucos também. Só que quando elas chegaram no digital, elas encontraram ali um universo, um ambiente um pouco inóspito, porque essa coisa da rejeição com as marcas, da propaganda intrusiva que interrompe o meu conteúdo, é muito mais poderosa na internet, porque a gente pode instalar bloqueador de anúncio, é um lugar totalmente on demand, quer dizer, é um lugar onde a gente está construindo o nosso mundo, a gente entra no site que a gente quer, a gente busca o que a gente quer. Na hora que a gente quer. Na hora que a gente quer. Então, qualquer coisa diferente disso, assim, não acontece. Então, o que aconteceu? As marcas entenderam que elas tinham que estar no digital, porque por questões, né, econômicas, vamos dizer assim. Só que elas não conseguiam falar com os caras. Eu acrescentaria por questões estratégicas, né? Porque eu acho que assim, você tinha uma visão muito antiga de que o digital é algo pequeno, não dá resultado. Mas assim, eu percebo até na própria economia que assim, o discurso das empresas e a vontade das empresas em investir cada vez mais no digital é gigantesca. Gigante, então, ou seja, por quê? Mas porque as pessoas os empresários estão vendo o resultado, né? Acho que tem uma mudança de parâmetro nesse sentido, né? É muito importante dar resultado e os influenciadores são uma opção para as empresas conseguirem falar com uma audiência específica sem ter que colocar um banner na cara delas. Quer dizer, tem um cara que já fala com esse público, eu posso trabalhar com ele, criar um conteúdo junto com ele, por que eu não vou fazer isso, né? E aí você também tem vários tipos de influenciadores, né? As grandes celebridades, né? Os 10 lá, o topo da pirâmide, mas toda uma outra gama de pessoas que conseguem, sim, gerar resultados interessantes para as empresas, dependendo do objetivo de comunicação que ela tem. Sim. Se você quer trabalhar awareness, quer dizer, você precisa que muita gente fique sabendo de você muito rápido, talvez você tenha que trabalhar com um cara que seja mais, tipo, celebridade, que tem uma base grande. Mas se você quiser trabalhar posicionamento de marca, se você quiser trabalhar um certo tipo de conversão, você pode falar com autoridades, você pode falar com muitos influenciadores menores, né, que são os micro-influenciadores, que vão te custar menos, mas eles têm um poder ainda de engajamento maior. Teve uma pesquisa que saiu que mostrou que micro-influenciadores têm até 60% mais engajamento do que as grandes celebridades digitais. Sim. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu vejo muito quando as empresas... eu quero trabalhar com influenciadores, porque está na moda, porque saiu no Fantástico, saiu na Exame, saiu em todo lugar, né? Então, preciso trabalhar com influenciadores. Onde eu encontro? E aí eles conhecem os influenciadores que saíram na imprensa ou que o sobrinho gosta de assistir, tipo Minecraft, coisas de game no YouTube. Resende. Ai, meu filho ama o Resident Evil. Você tem que falar com ele. Eu falei, tá, mas tem... Como Resende, tem vários Resendes. Mas eu acho que a análise o Resende fala com o teu público? Exato. Faz sentido para a tua marca, para o teu produto? Então, assim, a gente tem na nossa metodologia uma maneira de avaliar a maturidade da empresa em 6 fatores relacionados à modalidade de marketing de influência. E um desses fatores é o mapeamento, como que você encontra. E o nível 0 de maturidade é isso. Eu ouvi falar desse cara, meu sobrinho me indicou, então vamos, né? Para achar um influenciador ideal para você, você tem que ter passado por vários pontos antes. O primeiro é ter um objetivo de negócios claro. O que você quer? O que você precisa atingir? Eu preciso vender X milhões desse produto no Q3, sei lá, durante 6 meses. O que você vai fazer para atingir esse objetivo de negócio em termos de comunicação? Então, qual é o objetivo de comunicação? Muito awareness, não. Muito não sei o quê. Enfim, depende da qual foi a sua estratégia. Legal. Quais redes sociais melhor me dão isso aqui que eu preciso? Porque se você quer, por exemplo, trabalhar conversão, que você precisa pôr um link, você não deve fazer nada com influenciadores do Instagram, porque no Instagram você não pode pôr link, né? Você pode pôr na bio, né? Aquele famoso... Sim, mas até você conseguir ter essa conexão, você perdeu o cara. Difícil. Então, assim, até esse fator, assim, tão banal vai influenciar o seu mapeamento. Então, eu não vou fazer nada com ninguém do Instagram. Se eu preciso de cobertura, é melhor eu ir pro YouTube, porque ali é a segunda maior rede de busca do mundo, né? Quer dizer, então eu preciso ir para lá.
Então, beleza, YouTube. Então, quem que tá no YouTube que fala com o meu consumidor? A gente tem que também pensar na jornada do consumidor e em qual momento a gente está dessa jornada. Se a gente está no momento em que ele não conhece a gente, ou o produto, etc., precisa fazer com que ele conheça, a gente está num momento básico de... Awareness. Awareness, exatamente. Não, a gente precisa trabalhar ali a parte mais da decisão. Exatamente, da decisão de compra. Então, quer dizer, você precisa prover esse cara com informações mais técnicas, você tem que falar com uma autoridade. A autoridade é um cara que não tem uma base gigante, mas todo mundo confia muito nele porque ele manja muito daquele assunto. Então, até aí, a jornada do consumidor também vai determinar. Então, assim, não tem uma resposta simples, né? Eu vejo que muitas empresas, quando procuram a gente para as consultorias, elas estão no nível muito tático. Sim. Muito tático. E quando a gente começa a fazer essas perguntas... E aí gera frustração, né? Porque assim, eu tenho, particularmente na minha experiência profissional, muitos casos de clientes que acabam, por conta própria, contratando determinados influenciadores, muito nessa linha do tipo, meu filho, meu sobrinho gosta de tal pessoa, deixa eu investir. Mas assim, quando você vai fazer a mensuração do ROI, do resultado, é muito frustrante, assim, né? Tem muitos casos de sucesso, obviamente, mas assim, eu particularmente também conheço muitos casos de insucesso também de campanha, seja por campanhas mal planejadas, ou seja por escolhas mal feitas, né, de influenciadores. Então, assim, isso acontece muito. Então, tem muitos fatores antes de você chegar, ok, entendi a rede social, entendi o perfil, entendi qual o momento da jornada, do que eu preciso dentro dessa estratégia, vou encontrar o cara. Você tem que, assim, analisar não só a quantidade de pessoas ao redor, mas o nível de engajamento, as questões do conteúdo desse cara, a qualidade do que ele está falando, se os valores da marca dele combinam com os valores da sua marca. Porque eu já vi marca de leite querendo fazer coisa com intolerante à lactose. Assim, então, assim, não dá, né? E mais do que isso, né? Que seria uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você tem muita questão também da ideologia, né? Ou do rastro que esse influenciador eventualmente já deixou na rede, né? Então, sei lá, se eu sou uma determinada marca de determinado produto e lá no passado esse cara falou mal de mim, pega um pouco mal, né? Claro. Ou seja, imagino que tem um trabalho também de investigação, né? Antes de escolher o influenciador, você precisa saber bem, né? Não é só olhar os números e fazer um retrocesso. Você tem que olhar números, você tem que olhar o conteúdo dele, tem que avaliar valores de marca, porque e valores de marca é isso também. O cara é um super preconceituoso, sua marca é o oposto disso. As marcas não batem. E fazer o deep dive, né? Que a gente chama. Essa é a fase em que você vai lá e você vai ver tudo que ele já postou. Assim, não precisa ver tudo, mas você consegue fazer buscas por palavras-chave, né? São as palavras mais problemáticas que poderiam trazer algum problema. Então, é fácil fazer isso. E muita gente não faz mesmo. E aí acaba, como assim? Esse cara é super nananã, e você se associou a ele. Uau! E uma coisa que eu percebo muito com os influenciadores é que tem uma linha muito tênue entre o amor e o ódio, né? Você pega, por exemplo, os top 10, aí, os influenciadores mais fortes em termos de audiência, eles também têm um nível de rejeição muito alto, né? Então, como é que a marca pode lidar com isso, né? Ou seja, como é que você... Faz parte do jogo ou você consegue minimizar de alguma forma? Faz parte do jogo e quando a gente estava fazendo a pesquisa no passado, a GfK faz muita pesquisa de celebridades em geral para entender isso, né? Conhecimento dele pela população, o grau de conhecimento, rejeição, etc. E uma das pessoas mais rejeitadas é o Faustão, né? No entanto, é um dos caras que mais converte. Domingão do Faustão é um absurdo, né? As coisas que as marcas fazem lá. Então, não necessariamente esse nível de rejeição está associado a algum tipo de insucesso do cara como influenciador. Porque é natural também, quanto mais exposição a gente tem, mais a gente está sujeito a amor e ódio, né? Não é um fator determinante, tem muitos haters. Tem muitos haters, vai ter ninguém a uma unanimidade. E nem precisa ser, porque a internet é isso. Sim. Você não está feliz, fecha ali e vai fazer outra coisa, né? Então... Eu não considero isso um problema. Legal. E no geral, assim, na tua avaliação, você acha que, óbvio, vai depender de cada planejamento, mas assim, as marcas, faz sentido ela se atrelar ou ter um garoto propaganda que seja um influenciador? O ideal é pulverizar esse investimento, trabalhar com micro-influenciadores e vários nichos, assim. De uma forma geral, o que você acha que é mais pertinente, assim, para uma estratégia de... Não tem uma resposta só, depende da estratégia. Se você for uma marca grande que consegue ter embaixadores grandes, acho que é legal você ter alguns desses, tipo 2, 3. Você pega o Whindersson, por exemplo, ele é embaixador do Bob's, né? E ele está em todas as coisas do Bob's, mas o que eu gosto, na verdade, é um pensamento de longo prazo. Eu acho que quando a gente aciona aquele influenciador muito pontualmente, a gente também não está contando uma história para ele e, consequentemente, nem para a audiência dele, entendeu? Óbvio que você tem algumas estratégias, você tem uma promoção, você tem que fazer uma coisa pontual, tudo bem. Mas eu acho muito complicado, tipo, sumir.
depois nunca mais, aí depois você vai fazer um negócio com outro, quer dizer, você não está construindo nada, né? Você tem que ter uma escada ali, uma régua de relacionamento com o influenciador, porque você também tem uma jornada com ele. Você tem que deixar, quando você terminar seu trabalho com ele, no momento em que ele é um advogado da sua marca, assim, você tem que pagar ele para isso, né? Então vai depender muito, vai depender também do seu bolso. A moda hoje em dia são os micro-influenciadores, porque também as grandes celebridades digitais ficaram muito caras. São poucas empresas que conseguem acessar esse tipo de gente, né, com dinheiros muito altos. E tem muitos estudos questionando se é necessário também. Então, a moda dentro de marketing de influência são os micro-influenciadores, pessoas aí até 100 mil inscritos ou seguidores, né, em alguma rede social, porque eles são muito mais próximos do público deles. Sim. O nível de engajamento é muito maior, então você consegue ter mais resposta, trabalhar melhor a marca. Se você usar vários... Mas aí o esforço e o trabalho para fazer uma identificação, fazer uma filtragem mais assertiva, imagino que é maior, né? Ou seja, sim, você precisa... mas traz mais resultado. Traz mais resultado. Mas também, se eventualmente você errar, que também às vezes acontece... Teu prejuízo, entre aspas, não foi tão grande. Você consegue corrigir rápido também, né? E porque também eu acho que as grandes celebridades digitais, os grandes influenciadores, eles não estão tão abertos mais a sentar junto e fazer. Quer dizer, como eles são muito requisitados, também já existe menos contato, talvez, entre marca e influenciador. E eu acho que o ponto mais importante é esse contato, porque ele não é um fornecedor seu, você não está contratando o cara para fazer um negócio, entregar o serviço e tal, quer dizer, o que ele tem de mais incrível é o conteúdo dele, e só ele entende a linguagem, ele entende o público dele, não faz sentido você entregar uma coisa pronta e faz aí, tipo, é muito provável que vai ficar menos impactante, né? E às vezes também, quando você é uma marca que você senta junto, você pode falar pro cara, olha, meu objetivo é esse. Eu tinha pensado em fazer isso, mas às vezes você não tem uma solução melhor para mim e talvez ele tenha. Ah, entendi, é isso que você precisa? Bah, a gente vai fazer isso aqui, nesse outro lugar, que nem era onde você tinha pensado. Então, essa coisa de co-criar, de estar próximo, pensando que o cara não é um ator, um garoto propaganda, ele não é o seu fornecedor, etc, etc. Eu acho que é super produtivo e aumenta a chance de retorno, de um retorno positivo. Legal. Você falou muito de relacionamento, né? Ou seja, estabelecer um relacionamento verdadeiro com o influenciador. Nessa linha, na tua opinião, existe espaço para trabalhar os influenciadores digitais no campo das relações públicas? Então, ou seja, não necessariamente só pagar para esse influenciador, mas também estimular via as agências de PR, via os trabalhos de relações públicas, que esse influenciador também ou use determinado produto da marca para fazer uma figuração ali de cenário, ou eventualmente possa dar algum tipo de conteúdo ali dentro do seu escopo. Como é que você enxerga esse... Eu adoro isso. Eu acho que existem várias moedas de trocas possíveis nesse trabalho de relacionamento. Um deles é o dinheiro, né? Uma das moedas é o din-din, o cash, né? Cash, né? Eu acho que a pergunta principal que a empresa tem que fazer quando vai trabalhar com algum influenciador é o que eu posso fazer por esse influenciador? E geralmente as empresas fazem a pergunta contrária, tipo, o que esse cara tem para me dar? Quem que ele vai me influenciar, né? Isso é uma pergunta errada, porque se você segue dessa premissa, né, a partir dessa pergunta, essa resposta vai geralmente envolver dinheiro. Se você pensa, só o que dinheiro, esse cara... Né? Só dinheiro, exatamente. Se você pensa, o que ele precisa? Ele cria conteúdo, ele precisa fazer um conteúdo cada vez melhor, porque a competição tá difícil. Para fazer isso, ele tem que ter repertório, ele tem que, às vezes, ter estrutura, tem que ter equipamentos, tem que ter experiências, né? Então, viagens, eventos... eu já vi muita empresa fazendo parceria com influenciador, tipo, eu tenho aqui 3 drones, posso te emprestar? A gente pode fazer alguma coisa junto? O cara falou, sim, eu sempre quis filmar com um drone e nunca tive acesso. Então, assim, melhoras no conteúdo, na experiência, no que ele pode proporcionar para a audiência dele. Eles querem isso. Negócios, às vezes você não pode ser o pagador, mas você consegue, dentro do seu ecossistema, dentro do seu network, tipo, ajudar ele com alguma coisa. Eu conheço o cara da Forbes, eu vou indicar você para estar na lista dos 30, menos de 30 da Forbes. Isso é um ativo, isso é uma coisa que interessa a ele. Então, é uma visão de parceria que envolve negócios, envolve você entender o trabalho do cara, a complexidade desse trabalho, os desafios, as angústias, as oportunidades e agir em cima disso. Eu vejo que as marcas que fazem isso muito bem, em nível de PR mesmo, de relações públicas, elas têm isso em mente, assim, o que eu posso fazer por esse cara? E aí elas conseguem entregar coisas muito legais. Coisas incríveis, né? Que Exatamente. Talvez nem o dinheiro pagaria, né? E não é assim, vamos mandar um negócio pro cara. Não é uma coisa mais cara, você não precisa mandar o cara, sabe, pro Havaí. Mas o quanto mais customizado for,
melhor. É aquele fator, tipo, meu, isso foi feito pra mim, isso é muito legal. Uma vez eu ganhei uma coisa muito simples, porque num certo nível ali eu também sou influenciadora dentro do meu nicho. Então eu recebo muita coisa também e participo de ações. E era assim, era uma campanha de uma marca de roupa e o mote deles era Mulheres Poderosas do Brasil. Eles poderiam ter me mandado um monte de roupa com uma cartinha contando, né, sobre a campanha e, você é uma mulher poderosa, por isso você ganhou. Tipo, ok. Só que o que eles fizeram, eles foram atrás da minha melhor amiga, que eu não sei como eles chegaram, fizeram ela gravar um vídeo pra mim, me contando o quanto ela me achava poderosa. E veio, tipo, num videozinho assim. Meu, eu chorei quando eu vi aquilo. Eu achei muito mais legal. Então, assim... Muito mais espontâneo, né? elas não tiveram que gastar muito dinheiro pra fazer isso, sabe? Mas foi tão customizado, foi tão feito pra mim, que eu fiquei mega emocionada. Eu postei em todos os lugares. E, meu, foi incrível, sabe? Vou contar uma experiência parecida, porque lá na Economia a gente tem uma área de relações públicas, a gente acaba fazendo esse trabalho também, né? Então, recentemente a gente viu uma postagem de uma das principais assessoras de um grande cantor sertanejo brasileiro, ou seja... baita do influenciador digital, Sim. postando a foto de uma boneca com a filha, que a filha gostava muito daquela boneca e tal. E a gente atende uma marca de roupa infantil. O que a gente fez? A gente pediu para essa marca mandar a roupa para a boneca. Que legal. Então, ou seja, foi mais ou menos nesse aspecto. Qual o custo da ação? Uma roupa e um Sedex, e um motoboy. Então, ou seja, você consegue... com ações singelas, com ações humanas, né, verdadeiras. De interesse na pessoa mesmo, o que ela está fazendo, o que ela precisa, qual é o aspecto dela, tipo, você consegue o impacto, não precisa ser milionário, né? É muito legal isso. Bia, eu queria te perguntar, a estratégia de usar os influenciadores digitais, ela serve para qualquer perfil de empresa, para qualquer estágio de empresa, ou você precisa estar num determinado momento da tua vida empresarial para poder fazer uso dessa estratégia? Cara, ela serve para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho, desde que feito com o objetivo certo, com as premissas certas. Quer dizer, por que você está usando esses caras? É porque está na moda? Então não serve para a sua empresa. Quer dizer, qual o objetivo de mercado que você precisa atingir naquele momento? Como o seu objetivo de comunicação se relaciona a isso e como usar o influenciador pode atender esses objetivos. Acho que serve desde que você tenha essa resposta de que sim, faz sentido. Porque a gente tem influenciadores de todos os tipos, para todos os bolsos, até inclusive para nenhum bolso, só para uma experiência, né? Então, eu acho que vale dar uma olhada sim. A gente está vivendo um momento de diversificação desse ecossistema e dos assuntos dos influenciadores também. Talvez antes fosse um pouco mais desafiador para uma empresa que não é exatamente, né, para público consumidor jovem, abordar esses caras, porque os grandes influenciadores são muito, né, falam com os teens e o público jovem, tem entretenimento, humor e o game e tal. Mas hoje em dia a boa notícia é que esse mercado está crescendo, então a gente já tem pessoas que falam sobre conteúdos, quer dizer, adultos, né, finanças, gestão, empreendedorismo, até jovens adultos, você tem senhoras, né, no YouTube fazendo coisas, então ciência, educação. A gente tem muita gente falando sobre muita coisa, né? Então, acho que tá mais fácil da gente conseguir usar o influenciador na nossa estratégia. Legal. E Bia, a gente está falando muito do terceiro, né? Do influenciador, mas eu tenho percebido uma tendência muito grande no mercado das próprias empresas também virarem publishers, né? Começarem a produzir conteúdo, em alguns casos conteúdos tão relevantes a ponto dessas empresas ou desses executivos se tornarem influenciadores. Você acha que essa estratégia faz sentido, mais uma vez, também para qualquer perfil de empresa? Como é que você vê esse mercado e como é que você vê essa tendência? Você acha que é algo que... Olha, se a gente quer atuar no digital, a gente tem que fazer isso através de conteúdo. Assim, qualquer outra coisa vai ser tipo, minha mãe, sua tia, né? Posta o cachorro, posta a viagem, quer dizer, isso... né, tem a vida midiática de todo mundo, mas isso não é conteúdo. Sim. O digital ele é um espaço em branco, o Facebook ele está lá em branco, né? Quer dizer, a gente tem que preencher esses espaços. Então faz muito sentido que as empresas invistam em suas plataformas de conteúdo, quer dizer, elas têm que fazer isso. É a maneira mais fácil de fazer, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir em mídia, né? Então assim, vamos fazer conteúdo. Conteúdo bom, né? Conteúdo de qualidade, conteúdo pensado. E eu acho que tem que ter uma solidez nesse conteúdo que a gente faz, né? Você tem que ter um plano editorial, né? Você tem que
Seja lá o que você for fazer, se você vai ser o melhor curador sobre determinado assunto, ou o melhor pensador sobre determinado assunto, tem muitas maneiras de fazer isso, né? Então eu vejo que tem essas figuras executivos, etc., que escrevem artigos interessantíssimos e muito impactantes. Quer dizer, o cara é um baita pensador, ele escreve um artigo por mês e tá incrível. Resolve ali, né? E tem outros que eles são curadores, eles conseguem chegar nas informações interessantes rápido e nas informações importantes e traduzi-las, né, contextualizar elas para a gente, que não tem tanto meio de chegar, enfim. Isso também é muito importante, mas seja lá o que você for fazer, acho que tem que ser sólido, né? Dentro dos nossos tipos de influenciadores, a gente tem lá executivos, pessoas, né, que são autoridades dentro da sua área, né? Então, o LinkedIn é uma rede muito interessante para achar esses caras, né? Eles têm, inclusive, a própria rede de influenciadores deles, eles têm as pessoas que escrevem os artigos, e aquilo é gera muita conexão, né? Isso é muito importante. Engajamento, né, também. Sim, sim. Legal. Bia, infelizmente a gente está chegando no final do programa, eu queria só te fazer uma última pergunta. Eu li um artigo recente teu, se eu não me engano, do final de 2016, que você fez uma comparação muito interessante, comparando o mercado de influenciadores com a indústria automobilística na década de 30. Se eu não me engano, acho que o dado ali que você colocou no artigo era que naquela época, no boom automobilístico, os Estados Unidos tinham mais ou menos 300 montadoras e hoje são menos de 10. São 3, né? 3 montadoras, né, atuando. Queria um pouco a tua visão de futuro. Você acha que assim, o mercado de influenciadores vai acabar se transformando na indústria automobilística, uma concentração nesse sentido? Como é que você enxerga aí esse mercado para os próximos anos? Eu acho que ele vai ter uma consolidação e os mais aptos vão conseguir continuar. E quando eu digo mais apto, não é o mais apto em falar com 500 milhões de pessoas, mas sim o mais apto a gerar negócios em torno de si próprio, do seu conteúdo, né? Porque tem uma discussão, o cara é muito famoso, mas ele fica fazendo vídeo com a moeba, ele entra na banheira de Nutella. E esse tipo de conteúdo não deveria existir porque não tem qualidade, não é relevante. Tipo, é relevante, tem qualidade para alguém, para aquele público. Então eu considero esse cara um cara apto, eu não estou aqui para julgar, né, a qualidade do conteúdo. Então eu acho que os passos seguintes isso se expandir mais, a gente nem chegou ainda no nosso potencial. O Brasil inteiro não está na internet ainda. Nos bastidores você comentou de um número que eu fiquei impressionado, né? Do investimento das maiores empresas brasileiras com influenciadores. É muito baixo, né? Exatamente. A gente fez uma pesquisa agora também que mostrou que o investimento anual das empresas na modalidade de marketing de influência é de menos de R$100 mil por ano. E esse dinheiro não é só o dinheiro de remuneração do influenciador. É de todo o ecossistema. Toda a modalidade. Então, tipo, se você tem uma equipe para isso, se você tem agência, se você contrata as ferramentas, você tem consultoria, serviços especializados, quando você investe no conteúdo ou em experiências, em brindes, quer dizer, tudo. É nada, né? Sim. R$100 mil por ano não é nada. E a gente falou ali de empresas de mais de 500 funcionários, quer dizer, empresas maiores, né? Relevantes. Tinham menores, eram de todos os tamanhos, mas tinha bastante empresa grande. Então, eu acho que quanto mais estratégico for para a empresa, mais ela vai investir. Ainda não a gente não tem investimento alto porque é muito tático e ela não consegue ver o retorno. E tem muita gente que não faz o I e quer o R do ROI, né? Quer o retorno, mas não fez o investimento. Então, fica difícil. Fica difícil. Legal, Bia. Queria agradecer bastante. O papo foi ótimo. Obrigada, uma aula. Cláudia, Espero que você tenha gostado também do papo com a Bia Granja. Bom, chegamos aqui ao final de mais uma edição do Media Lab. A sua participação é sempre muito importante. Fique à vontade para mandar sugestões, críticas, elogios. Estamos aqui para continuar a conversa, tá bom? Espero te ver até o próximo episódio. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.